Bom dia a todos. Agradeço a presença da minha Ohayou gozaimasu. O Dr. Mário Ikeda é uma pessoa curiosa, né? É um grande pesquisador de história, principalmente da imigração japonesa. Inclusive, em relação à imigração japonesa, é um grande conhecedor, porque ele é neto de imigrante do primeiro navio, do Kasatomaru, que chegou em 1908. Então, o Dr. Mário Ikeda é um grande pesquisador, ele tem muito material, um acervo bastante grande sobre a imigração japonesa. E eu estava sempre pensando, nossa, nós precisamos trazer para Fukushima um dia para falar alguma coisa sobre todo o conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento que ele colecionou ao longo de sua vida. E aí surgiu a oportunidade, a primeira oportunidade, que foi o Noguchi Hideo. Este ano, o Noguchi Hideo veio para o Brasil em 1923, então, portanto, fazem 100 anos da vinda dele ao Brasil. Ele ficou poucos meses aqui, mas deu um impacto tão grande que tem museu em Salvador, tem estátua, né? Bustos em Campinas, né? Tem até nome de rua no Rio de Janeiro. Tudo isso o Dr. Mário vai explicar, né? Mas o impacto da presença de Noguchi Hideo aqui no Brasil foi muito grande. E, infelizmente, nós temos aqui um conhecedor desse assunto. O Dr. Mário Ikeda, além de tudo, ele é um empresário que trouxe o cantor Itsuki Hiroshi ao Brasil, né? Além de outros cantores. Então, ele tem uma outra face empresarial que um dia eu espero que ele conte para nós. Então, eu vou pedir para passar aqui a palavra do Dr. Mário Ikeda. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela Maru, pela ajuda na confecção aqui dos slides, né? Eu sei que foi bastante importante. Então, vamos ouvir o Dr. Mário Ikeda. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui hoje aqui. Não sou palestrante, mas não sei por que razão a comunidade tomou conhecimento que eu tenho uma ligação bastante profunda com a figura de Noguchi Hideo e algumas outras situações da imigração japonesa. Antes de falar propriamente de Noguchi Hideo, eu gostaria de dizer que eu sou descendente dos primeiros imigrantes japoneses. Meu avô veio no Brasil em 1908, no navio Kasatomaru. E eu fui tomar conhecimento da figura do Noguchi Hideo com meu avô quando eu tinha 10 anos de idade. Eu morava meus avós eram agricultores e eu morava no interior do Paraná, em Açaí. E quando eu tinha 10 anos, mais ou menos 9 a 10 anos de idade, não sei por que razão, nós somos 9 irmãos, mas o meu avô tinha uma certa preferência por mim. E vocês podem ver aqui pela projeção, eu estou ali no colo do meu avô, e meu avô me disse uma coisa que marcou a minha vida. O meu avô disse assim, meu nome é Kiyotaka em japonês, e meu avô me chamava de Kiyo. Falou: Kiyo, você, para ter sucesso na vida, você tem uma coisa que você tem que fazer, é estudar, formar. É só através do estudo é que vai conseguir vencer na vida. Me parece que aquelas palavras dele ficaram gravadas em mim. E ele falou assim: eu quero te dar um exemplo. No Japão,
uma pessoa chamada Noguchi Hideo. Essa pessoa era muito pobre e quando criança, muito pequeno, 2 anos de idade, sua mãe trabalhava como homem, porque o pai era alcoólatra e a mãe trabalhava. E ele tinha 2 anos de idade e ficava em casa aos cuidados da avó e de uma irmã. E numa distração, no Japão, as casas de pessoas pobres, né? Ainda mais em 1900, quase no século passado, as casas humildes pobres não tinha aquecimento, claro, era época de nada. Então usava no meio da casa um tipo de um fogareiro. E numa distração, ele, não sei se foi tentar alcançar alguma coisa, caiu desse como se diria isso aí, né? Ele é um tipo de faz o aquecimento e usa também para aquecimento de águas e cozinha no centro da casa. Ele caiu e sofreu um acidente bastante grave. E o meu avô me contou essa história. Mas ficou gravado, né, desde os 10 anos de idade, que esse nome ficou fixado no meu avô de história. Que o maior, né? Noguchi Hideo no Yori, né? Benkyou shite, né? Shinakereba shusha surugono deke. Então, não sei por que razão, eu com 10 anos de idade, esse nome ficou fixado, Noguchi Hideo. Nunca mais ouvi. Mas me parece que aquele conselho, aquela orientação que o meu avô deu, ficou fixado em mim. Para mim ter sucesso, eu preciso estudar. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu com 10 anos de idade, seguindo o conselho do meu avô e a orientação do meu avô, eu saía da minha casa no interior, numa região rural, na cidade, no interior de Açaí, de manhã, no caminhar do dia, para frequentar a escola brasileira. Na verdade, o primeiro ano foi na escola japonesa. Eu comecei a escola japonesa. Ia, levava marmita, fazia a escola japonesa de manhã, comia marmita lá na escola mesmo, não voltava para casa, e à tarde frequentava a escola. No período escola japonesa, no outro período escola brasileira. E voltava para casa já quase no escurecer. Então passava praticamente o dia todo na escola. Mas isso aí marcou minha vida, isso aí fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje. Dediquei minha vida ao estudo, seguindo o exemplo do meu avô, que ele me exemplificou com essa figura de Noguchi Hideo. Eu nunca mais ouvi ninguém falar de Noguchi Hideo. Aí, um determinado dia, depois que eu me aposentei da Polícia Federal por questões de saúde, eu me interessei muito especialmente as coisas da comunidade japonesa. E eu sempre fui convidado para participar de um evento aqui, ali e tal. E um dia, no interior de São Paulo, perto de Lins, tem uma comunidade japonesa
E eu fui convidado para participar desse evento. E fui participar. Terminado o evento, na hora que eu ia embora, o senhor de idade me procurou e disse que eu só queria falar com o senhor. Eu sei que o senhor sempre tem ajudado a colônia japonesa. Eu queria dar um presente para o senhor. Eu nem dei atenção ao que seria. Eu falei, vou dar um livro para o senhor. Me deu um livro. Peguei o livro e fui embora. E eu tenho minha família em Açaí e tenho um apartamento onde eu fico lá. E levei o livro ali. De repente, quando eu olho o livro é o diário, é um livro, não um diário, mas um livro sobre o Nobuo Hideo, escrito em português. Aí reproduz tudo sobre o Nobuo Hideo. Mas quem é o autor do livro? É um médico da comunidade médica do Rio de Janeiro. Mas nunca tinha ouvido falar de Nobuo Hideo. De repente apareceu um livro falando sobre a vida do Nobuo Hideo. Quando li o livro, fiquei espantado. O detalhe, o que essa figura de Nobuo Hideo tinha contribuído para a comunidade brasileira. Aí tomei conhecimento do Nobuo Hideo esteve no Brasil no início de 1920, muito tempo antes, que ele esteve aqui no Brasil fazendo um trabalho de pesquisa sobre doenças em Salvador, na Bahia. Me espantou, né? Que coisa, né? Aí, o trabalho que o Nobuo Hideo fez na Bahia, em 3 meses, foi tão importante que a comunidade médica brasileira se curvaram. Todos os médicos mais famosos do Brasil na época foram assistir às palestras e receber os ensinamentos dele. E eu, como tenho também algumas amizades na Bolívia, um dia eu fui convidado pela comunidade japonesa de Salvador e foi uma oportunidade. Eu fui lá para tentar conhecer um pouquinho mais sobre o Nobuo Hideo. E por incrível que pareça, muitas pessoas que entraram em contato não foram só pessoas da comunidade japonesa. 2 senhoras brasileiras vieram conversar comigo, sabendo que eu tinha interesse. Essas 2 senhoras falaram: nós estamos pesquisando a vida do Nobuo Hideo. Nós estivemos em Fukushima, no Japão. 2 brasileiras. Falei, que maravilha, né? Aí eu acabei também tendo uma conversa com essa. E ainda não deu para dar continuidade porque eu não voltei, mas fiquei de retornar para a gente juntar os conhecimentos deles com o meu, para a gente poder produzir alguma coisa. E como não existe um diário, alguma coisa do Gucci aqui no Brasil, eu vou falar uma coisa que talvez alguém da comunidade não goste, mas lamentavelmente a comunidade japonesa não privilegiou o Nobuo Hideo. Tanto é que não existe nada da comunidade japonesa que privilegie ele ou faça referência ao Nobuo Hideo. Eu vou, às vezes, no museu
comunidade japonesa, mas não existe nada sobre o Noguchi-Ryo. E não só dele, como também de outras figuras importantes da comunidade japonesa, como do pai da imigração japonesa, que hoje tem, porque eu insisti tanto, o museu histórico tem alguma coisa, mas do Noguchi-Ryo não tem. Quem privilegiou, quem foi na comunidade médica brasileira. Tanto é que tem quase que um diário no Noguchi-Ryo feito pela comunidade médica brasileira. No Rio de Janeiro, é o único japonês que tem uma rua no japonês, chama-se Noguchi, mas foi colocado pela comunidade médica. E a Bahia Salvador também mantém até hoje todo o laboratório que o Noguchi-Ryo construiu em 1920 e pouco, da Faculdade de Medicina lá, está preservado, está intacto. E o busto também dele. Então, todas as homenagens feitas ao Noguchi-Ryo no Brasil foi feito pela comunidade brasileira. Aí eu tomei conhecimento que o Noguchi-Ryo teve uma passagem rápida por Campinas. E aí, em Campinas, a Fazenda Tozan, que é outra empresa de uma família do Japão, que preserva a história e que começou quase que junto com a imigração, doou um espaço, e desse espaço foi criado uma praça. Aqui eu vou, antes eu vou mostrar aqui o meu avô, eu no colo do meu avô. Depois está aqui o Noguchi e a mãe, né? Aqui está o Noguchi no colo da mãe, criança com 2 anos, e esse equipamento da época, né, no centro da casa, que é um tipo de um fogareiro. Foi nesse local que o Noguchi, com 2 anos de idade, caiu e sofreu uma queimadura bastante grave, que deixou totalmente um braço com defeito. Quando criança, né, na casa do Japão, uma casa de pobre, tinha no centro um tipo de um fogareiro e ele caiu, sofreu queimadura grave. Bom, aí, como ele sofreu queimadura grave, a mãe com muita dificuldade, o caminho do Noguchi era estudar. O Noguchi sofreu esse acidente na casa, sofreu uma queimadura bastante grave e praticamente a situação dele foi muito difícil para continuar o trabalho na lavoura, não tinha como fazer. Então a mãe colocou ele para o estudo, que seria o único caminho que ele podia ser alguma coisa na vida. Aí o pai que trabalhava no correio e acabou se tornando um alcoólatra, não tinha condições nenhuma de dar sustento necessário para a família. Então a mãe fazia um trabalho quase que de homem para manter a casa. E assim o Noguchi
não tinha perspectiva nenhuma de trabalho. O único caminho seria o estudo. E a mãe resolveu colocar ele para o estudo. Mas não foi tão fácil. No último, quando começou a ir para a escola, sofria chacota de colegas por causa do braço. E ele quase que abandonou o estudo. Ele não queria ir para a escola por causa desse tipo de chacota que seria. Mas a mãe sentou com ele estava matando a aula, né? E a mãe sentou com ele e explicou: meu filho, a única forma de você vencer na vida é através do estudo. A tua mãe está fazendo o trabalho de homem, fazendo os trabalhos mais difíceis para poder manter a vida da família. E ele resolveu dedicar, mesmo com aquelas os colegas de escola tirando sarro dele, brincando com ele, né? Te joga uma pedra aqui. Ele não tinha como, não tinha braço. Bom, aí a mãe explicou: meu filho, a única forma de você ser alguma coisa na vida é através do estudo. E a mãe explicou para ele. Ele entendeu. Aí ele passou a dedicar-se ao estudo. E ele demonstrou uma inteligência muito grande, conseguiu sair-se muito bem nos estudos, mas era de uma família muito pobre, sem condições, não se sabia como dar continuidade aos seus estudos. Tá? E um dia houve uma visita na escola que ele estudava de um inspetor. O inspetor, vendo a inteligência dele, admirando, convidou ele para dar continuidade ao estudo na escola dele. E assim, esse inspetor de ensino levou ele para a escola para continuar os estudos. E ele demonstrou um esforço tão grande. Aí ele, além da escola japonesa, ele ele começou a fazer estudo de línguas. E ele, além do japonês, ele passou a dominar a língua inglesa, francesa e alemã. Tamanha vontade de ele vencer, ele dedicou tudo. E o dono da escola levou ele para o médico para fazer, porque a mão, os dedos ficaram colados, ele não tinha mais movimento. Então esse diretor da escola, ele tinha uma facilidade muito grande, a admiração que todos tinham por ele, resolveu levar ele para o médico, para tentar fazer alguma coisa. E ele foi levado para o médico.
mas ele também não tinha recursos. Mas ele foi levado para o médico olhou ele e resolveu fazer um tratamento médico, descolar os dedos para que ele pudesse ganhar um pouco. E o médico fez uma cirurgia, conseguiu recuperar 40% ou mais dos 90. E também se engraçou com ele. E nesse período surgiu a guerra no Japão, né? E tirou os dentes. E o médico foi convocado pelo governo. E o médico colocou ele para ficar cuidando do consultório médico dele enquanto ele estava. E ele, interessado, tinha um material fato, e ele resolve dedicar a leitura. Ela acabou absorvendo tudo que tinha no consultório médico da biblioteca, e ele cada dia ia melhorando seu conhecimento, muito especialmente da medicina. Aí esse médico se engraçou, admirou muito ele e a colaboração que ele teve, resolveu custear ele, ajudar ele a fazer o curso de medicina. Assim, ele ingressou na faculdade de medicina e era uma pessoa que absorveu todos os conhecimentos possíveis, se destacando como aluno. Quando terminou o curso, tem que se sujeitar a fazer o exame para receber aqui no Brasil o CRM lá. E tinha quase 50, 60 candidatos. Foram aprovados apenas 3. E ele foi um desses 3. E teve que submeter novamente mais um segundo exame. Da mesma forma, acabou sendo um dos 3 que... E aí iniciou a carreira dele de médico, e durante o trabalho como médico, por acaso do destino, ele foi escolhido em razão não só por ele ter se formado médico, mas por ele ter um conhecimento muito profundo da língua inglesa. Então ele acabou sendo o intérprete do médico. E aí talvez selou o destino dele. O médico também se engraçou, admirou um jovem médico de 23 anos, com esse profundo conhecimento da língua inglesa, e no retorno para o Estados Unidos, falou para ele: se algum dia você for para os Estados Unidos, eu gostaria de dar toda a minha assistência para que você pudesse fazer sucesso no Senhor. E assim ele ficou na cabeça aquela vontade
e continuar o trabalho. Mas ele sentia que, como médico, talvez eu não ia poder estar bem por causa da deficiência física que ele tinha. O paciente não ia fazer consulta com o médico com deficiência. Aí, para que lado ele tinha? Então ele decidiu dedicar os conhecimentos dele para pesquisas. E ele resolveu e começou aprofundar em pesquisas sobre diversas doenças. Aí, como fazia para ir para a América? Aí, com muita dificuldade, ele conseguiu arrecadar fundos para poder ir para a América. Ele conseguiu ir para a América. Mas chegando na América, foi sempre sofrimento, porque ele desembarcou no outro lado, né, hoje, a Califórnia, do outro lado do Pacífico. E onde o médico que tinha convidado ele, era médico numa cidade do outro lado, quase do Atlântico. Mas ele acabou passando dificuldade, mas chegou até o médico. Mas, lamentavelmente, naquela época, por alguma questão, o médico que trabalhava numa instituição médica era proibido contratar estrangeiro. E ele não pôde, mas ele tinha ganho um respeito muito grande desse médico. E o médico criou, na época, uma organização de saúde e pesquisas e convidou ele. E ele foi trabalhar com esse médico. E esse médico foi um dos que fez parte da Fundação Rockefeller. Rockefeller era um milionário americano que resolveu investir grande fortuna para a criação de uma instituição para pesquisas médicas. E esse médico que foi fazer participar convidou do Gutirico. Tudo foi correndo assim, o destino foi levando ele para esses caminhos. Aí ele fez parte da convidado para ser pesquisador no Instituto Rockefeller. E assim ele começou a desenvolver o trabalho de pesquisas. Uma das descobertas do Lugutilhão foi o antídoto para a picada do veneno da cobra. Ele, até hoje, esse método, para você combater a picada, o veneno da cobra, teria que ser feito um soro com o próprio veneno da cobra.
essa descoberta até hoje é utilizada, é uma descoberta feita pelo Dom Tineo. Fez uma pesquisa muito grande sobre sífilis. E aí, continuando suas pesquisas, ele aprofundou com a pesquisa sobre a doença da febre amarela. Ele veio aqui no Brasil e ficou 3 meses na Bahia, que naquela época a faculdade, a medicina na Bahia era bastante avançada. E lá ele criou um laboratório que até hoje se chamado na Bahia, o laboratório e todo o material que ele trouxe dos Estados Unidos mais modernos, ele deixou. Isso aí está até hoje lá na Bahia. Eu fui uns 3 anos atrás, mas eu não pude, estava em reforma, não pude, mas eu ainda vou voltar para mim poder conhecer melhor esse laboratório. Mas parece que tem alguma coisa que Francisco projetou do laboratório lá. O laboratório que o Noguchi Hideo utilizou na Bahia, ele foi embora, deixou intacto. Mas o nome dele, o trabalho dele de 9 meses, ficou tão importante, conhecido pela comunidade médica, respeitado pela comunidade médica, que até hoje esse laboratório, o local lá foi preservado. E tão importante ele é que foi feito um busto em homenagem a ele. Então tem um busto lá em Salvador em homenagem a Dom Tineo. Ele deixou todo o material dele. Mas ele fez uma visita, passagem rápida por Campinas. Campinas também reconhecendo o trabalho dele. Deu uma praça no Tineo, em Campinas. Aqui estou eu em frente ao busto dele em Campinas. Só a placa na frente não tem porque roubaram. Era de bronze, a placa foi roubada. Eu até comentei rapidamente com esse outro dia, se não colocaram essa placa, eu gostaria de refazer essa placa. Soltar o sinal da placa. Bom, essa casa aqui é a casa onde ele nasceu, sofreu um acidente. Em frente à casa aqui está meu amigo que está voltando para o Japão hoje. Essa foto foi feita há 2 dias atrás. Aqui é a casa, também o meu amigo também está em frente à casa, né? Aqui dá para ver a casa dele, que está protegido por uma construção para preservar a casa. Isso aqui, essa cobertura em cima, ela é feita para proteger a casa original onde ele nasceu, morou e sofreu um acidente. É a casa onde ele, com a proteção de cima. Aqui o meu amigo que está no Japão lá, está voltando, ele lamentou não poder estar presente hoje aqui. Aqui você vê a estátua dele na Praça de Ueno, no Japão. Essa aqui é uma estátua dele
em Gana, na África. E aqui é o memorial dele. Aqui está em Campinas, né? Essa foto aqui embaixo aqui é ele em 1920 e pouco, lá em Salvador, quando ele estava fazendo o trabalho dele aqui no Brasil. Aqui em cima é uma nota de 1000 ienes circulante ainda hoje, é atualizada, dinheiro que está em circulação ainda no Japão. Tão importante ele, né, que até hoje a moeda circulante, essa dinheiro circulante do Japão sem a figura dele no mundo. E a importância do período, na época de 1920, ele ficou conhecido do mundo inteiro. Ele teve fazendo o trabalho dele na Europa, ele foi homenageado na Espanha, na Alemanha e outros países europeus. Foi indicado 2 vezes para receber o Prêmio Nobel da Medicina. Ele desenvolveu o trabalho dele em vários países da América do Sul, Colômbia, Venezuela, Chile, México, vários países da América. Praticamente ele rodou o mundo inteiro. Depois do Brasil, ele foi para Gana, na África, onde o Brasil, a febre amarela já estava passando, então ele deixou o Brasil, foi para a África e foi fazer estudo sobre a febre amarela na África. E quando já estava concluindo, já estava de volta, lamentavelmente, ele contraiu a febre amarela e acabou vítima na África, em Gana, onde até hoje ele é homenageado lá. Aqui está o cemitério dos Estados Unidos, onde descansa Lou Gideon e sua esposa. Aqui está, imagina, em 1920 ele conseguiu desenvolver o trabalho dele, né? Salvador, Campinas, ele teve no Rio passar, Gana, África, Inglaterra, Peru, México, Jamaica, Equador, Dinamarca, Alemanha, Espanha, e com a idade faleceu com 50 e poucos anos, jovem, mas ele conseguiu, ele tinha pressa. Os médicos que assistiam ao trabalho dele não conseguiam acompanhar. Ele esquecia, tanto dedicado à medicina, que durante os trabalhos dele esquecia de se alimentar, de dormir. Era duro o ritmo de trabalho dele. Até aqui no Brasil, os médicos no início ficavam assim, bastante assim,
difícil de acompanhar o ritmo, mas acabaram entendendo o espírito da vontade dele de trabalhar em prol da saúde do povo, acabaram compreendendo, admirando o trabalho dele. Então hoje, aqui no Brasil, o nome dele, não na comunidade japonesa, mas na comunidade médica do Brasil, ele é reconhecido como os principais nomes da medicina brasileira. E eu não fui ver, mas me parece que o nome dele está aqui em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz. Então, na área da medicina, Noguchi ainda faz parte como um dos médicos mais importantes do mundo. Eu gostaria de continuar, mas é tanta coisa, detalhes da vida deles, que se torna difícil, tem que ser uma outra oportunidade. Mas eu quero finalizar dizendo a vocês que não sei por que razão a minha vida está intimamente ligada a ele. Eu, se não fosse o meu avô a exemplificar o Noguchi para me seguir o caminho dele, que sem querer eu acabei seguindo, eu cheguei a ser o que eu sou hoje, seguindo um exemplo sem querer. Através do meu avô, chegar onde eu cheguei hoje. Então a minha vida está intimamente ligada à vida de Noguchi Hideomi. Então, feliz pelo meu avô ter me mostrado a vida dessa pessoa que se chama Noguchi Hideomi. Que tudo é possível quando a gente dedica, a gente consegue. E assim, é o pouco que eu falei do Noguchi Hideomi, é assim que eu consegui, sem querer, com a indicação, orientação do meu avô, seguir o caminho que o Noguchi Hideomi fez e ser o que eu sou hoje, chegar onde eu cheguei. E por essa razão, não sou palestrante, mas, não sei, alguma coisa me liga. Há alguns anos atrás, num encontro do senhor de idade, a quem eu preciso de visitar, que me presenteou o livro sobre o Noguchi Hideomi. Não sei como, a comunidade japonesa da Bahia também me ligou ao Noguchi Hideomi e convidou, eu estive lá. E não sei como também o nosso amigo presidente aqui também está me ligando ao Noguchi Hideomi, me convidando para esse momento feliz, honroso. Para mim isso aqui é uma vitória na minha vida também. Estar hoje aqui falando sobre o Noguchi Hideomi, falar sobre o Noguchi Hideomi, eu falei rapidamente com ele. Eu vou construir, eu sou açaiense, eu tenho na minha cidade natal um imóvel onde eu estou indo amanhã
participar de um evento, aproveitando, eu estou levando o meu amigo aqui, Age, né, que é uma pessoa muito, assim, em matéria de obras, tá, japonesa. Eu estou levando ele, eu quero construir lá um museu, né? E esse museu eu vou dedicar ao meu avô, que é imigrante do Caçadomar. Eu quero criar espaço desse museu, espaço daquilo que eu consegui coletar do Novo Tireu. Então eu quero fazer de lá. E não só isso, como também eu quero continuar hoje, aposentado, difundir, né, aos 3 cantos do Brasil a figura de Novo Tireu, que hoje eu acho que já está bastante. Eu já consegui algum material. Eu já passei alguma vez com o nosso amigo aqui do jornal, que já tem me dado algumas ajudas. É a minha dança. Quero difundir a vida de Novo Tireu, que deu muita importância também na minha vida. Eu acho que tenho tanta coisa, tantos detalhes, que terá que ser uma outra oportunidade, né? E eu quero, de coração, que o que eu estou fazendo hoje me enche de alegria falar de Novo Tireu. Agradecer o meu amigo Francisco, presidente. E eu, Francisco, eu queria só deixar um pequeno detalhe, a admiração que eu tenho pela comunidade de Fukushima. Quando ocorreu o tsunami, é um assunto que sai fora do Novo Tireu, mas é sobre a comunidade. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas algo que realmente me tocou profundamente. Quando o tsunami devastou Fukushima, acabou com Fukushima, com a contaminação radiativa, um grupo de engenheiros aposentados acima de 70 anos se prontificaram, dirigiram as autoridades de Fukushima para fazer o trabalho de não de recondução, mas de estancar o vazamento de radioatividade. Por quê? Porque esses engenheiros aposentados, eles fizeram a seguinte justificativa: a radioatividade levaria 20 anos para causar o dano, mas em 20 anos eles não estariam mais vivos. Mas então eles poderiam fazer esse trabalho sem ter nenhuma preocupação e preservar os jovens de ser prejudicados pela radioatividade. Então é algo assim que quando eu vi, me comoveu. Francisco, parabéns ao povo de Fukushima, essa lição, esse exemplo, exemplo que foi dado ao mundo. Dedicar a vida para poder preservar os jovens. Muito obrigado a todos, ter paciência de estar ouvindo esse. A gente não conseguiu, eu não sou palestrante, então não tenho o tempo de aprender um pouco mais, né, Francisco? E poder, eu gostaria de voltar, e por incrível que pareça,
hoje estou aqui pela segunda vez. Eu estive aqui já fazendo uma palestra 3 anos atrás, não me lembro o assunto, mas eu fui convidado, estive aqui fazendo uma palestra há uns 4 anos atrás. Então eu agradeço a todos pela paciência de estar aqui. E eu gostaria de voltar, Francisco, numa nova oportunidade para a gente e repassar um pouco mais, não só sobre a vida do Gutideu, mas eu tenho um assunto que eu estou também pesquisando muito, e às vezes eu converso com nosso amigo do jornal. Eu preciso tentar esclarecer, mostrar aquilo que eu pesquisei sobre o fato que muita gente se choca quando ouve, mas não é nada disso. É algo muito importante, algo que o japonês tem que organizar. Chama-se Shindo Reimei. Shindo Reimei é algo que foi divulgado para a imprensa brasileira na época, como fosse uma organização maldosa, e não é nada disso. Japonês não faz nada de mal. Japonês, na época da guerra, não fez nada contra o Brasil. Fez, sim, entre os japoneses, para mostrar que o japonês tem que ser honroso. Então, nada tem a ver com os brasileiros. É algo que eu gostaria, numa outra oportunidade, Francisco, fazer um esclarecimento sobre esse assunto. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Mariqueda. Vamos esperar o doutor Mário tomar uma água, né? E vocês também, né, por favor, tem água, tem uva, né? Uva que nós trouxemos de Petrolina, Pernambuco, né? Tá ali, então, por favor, né, fique à vontade. E o doutor Mário toma água e depois a gente passa para a parte de perguntas e respostas, tá ok? E quem não assinou a lista, por favor, a Maíra está com a lista. Por favor, assinar. E nós temos aqui a nossa fita cataramê importada do Japão. Só tem aqui, não tem loja, tá? É exclusivo nosso. É que a gente tem aí a lista a preço de custo. Então, fique à vontade, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. E em relação ao terremoto e vazamento nuclear, nós teremos aqui um evento em setembro, né, sobre esse assunto, principalmente sobre a reconstrução de Fukushima. Né? Depois do evento, ainda tem aqueles voluntários que foram lá ajudar, inclusive quem vai dar palestra aqui é um desses voluntários. Né? Então nós teremos um evento sobre esse assunto, esse ainda este ano. Fique à vontade, tem café, mugichá, né? Tem outras coisas aí.